never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, sexto ano, boa tarde a todos. Então, semana passada nós tivemos a semana de avaliações e hoje, segunda-feira, iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa, certo? Então, nas aulas antecedentes, as avaliações, nós tivemos as revisões. E antes das revisões, nós estávamos no capítulo 5, Lembranças Inesquecíveis. E o nosso gênero textual do capítulo 5, Relato de Viagem, certo? Então, nós iremos trabalhar esse gênero textual, ainda aqui no capítulo 5, e nós começamos a falar, dentro do assunto de língua portuguesa, sobre substantivo. E aí, quem ainda se recorda do que é substantivo? Alguém aí para falar o que é substantivo? São as palavras que nomeiam os seres. Alguém já ouviu essa caracterização? Então vamos lá. Nós temos aqui no livro de vocês, na página 195, onde nós falamos sobre as substâncias e os objetos apreendidos, mentalmente como substâncias. Para aí, professora, mas o que é que tem a ver substância com alguma coisa que a gente aprende mentalmente como substância? Vamos lá. Esse relógio aqui, eu falo dele e posso tocá-lo, Ele existe. Esse relógio é uma substância. O nome relógio é o substantivo e o relógio em si é a substância. E quais são, professora, os objetos que nós aprendemos mentalmente como substâncias? Amor, carinho, raiva, ódio. Isso são elementos, são substantivos que nós aprendemos mentalmente como substâncias. Por quê? Onde que está a diferença? A diferença é que eu posso tocá-lo, Ele não precisa de ninguém para que ele exista, ele é independente. E nós temos, os que são dependentes de alguém para que eles existam. A gente vai ver a diferença bem notória entre, os abstratos e os concretos, certo? Vamos lá. Aí no livro de vocês, na página 195, ele fala a respeito, do que é substantivo. É a palavra que usamos para designar o que chamamos de objetos substantivos, ou seja, substâncias e todos os objetos que podemos aprender mentalmente como substâncias. Então, tanto aqueles que nós sabemos que têm a substância, como aqueles que nós aprendemos mentalmente como substâncias, eles são substantivos. Eles recebem nomes, certo? Então, por isso que, resumidamente, o substantivo é a palavra que nomeia os seres, certo? Vamos lá, dentro da nossa classificação dos substantivos, a gente vai ver primeiro os abstratos. O que é que vem a ser um substantivo abstrato? É aquele que tem uma dependência de alguém ou de alguma coisa para que ele exista. Exemplo, cuidado. O cuidado de uma mãe para com seu filho. O cuidado para que ele exista tem que ter a mãe e tem que ter o filho, onde ela possa expressar esse sentimento com o filho de cuidado. Então, cuidado é um substantivo, no caso, uma substância que nós aprendemos mentalmente, como substância, o cuidado, mas que é dependente, por isso que é abstrato. Por quê? Porque ele depende de uma pessoa para que ele exista. Então, vamos lá. Abstratos têm existência dependente, como cuidado, ansiedade, cansaço, entre outros. A existência desses substantivos depende de alguém ou de alguma coisa que dê ou apresente cuidado, ansiedade, cansaço e etc. Certo? Então, para resumir a vocês o que são substantivos abstratos, são aqueles que dependem de alguém ou de alguma coisa para que eles existam.
certo? Então vamos lá. Os substantivos concretos. Quando se fala em concreto, a gente já imagina algo que você possa tocar. Você imagina já em algo de concreto, né? De cimento, certo? E não foge dessa realidade. Substantivos concretos. Nomeiam pessoas, lugares, animais, vegetais, minerais e objetos. São seres cuja existência é independente, como João, bar, mar, areia, quadro, vidro. Como eu falei no início, eu falei em relógio. Relógio, ele é um substantivo concreto. Por quê? Porque ele é independente. A existência dele não depende de ninguém para que ele exista, para que ele funcione. Exato? Então, para vocês, qual a diferença entre substantivo abstrato para concreto? Abstrato, que depende de alguém ou de alguma coisa para que ele exista, e os concretos, que eles não dependem, né? Eles são independentes. E dentro dos concretos, nós temos os próprios e os comuns. Vamos lá. Os próprios, que está na página 196, são os que usamos para nos referirmos a um ser em particular. Escrevemos os substantivos próprios com a letra inicial maiúscula. Por isso que sempre é pedido quando você escreve nome de pessoas, nome de lugares, cidades, de países com letra maiúscula, porque são substantivos próprios e eles são escritos com letra maiúscula, certo? Nós temos aqui alguns exemplos: Paula, São Paulo, Amazônia, Atlântico, Maria, Hamilton, Simone, Lago da Pedra. Por que Lago da Pedra é um substantivo, além de concreto, próprio? Porque ele é um substantivo, né, particular. Ele tem um nome particular, por isso que é escrito com letra maiúscula e pertence aos substantivos próprios. Por que Simone é escrito com letra maiúscula? Porque também é uma palavra, né, um substantivo, além de concreto, próprio, porque é particular, só existe essa Simone. Pode ter outros nomes de Simone, mas a Simone de Souza Almeida só tem eu, certo? Então vamos lá. E os comuns? Os comuns são os que utilizamos para seres em geral. Exemplo: jogo. Quando eu falo em jogo, jogo de cartas, jogo de peteca e uma infinidade de jogos, dama, dominó. Então eu não ressaltei de qual jogo se trata. Quando se fala em jogo, é em geral. Caneta. Eu não especifiquei a marca nem a cor, falei que é uma caneta. Então, substantivo, além de concreto, comum. Parede. Dentro de uma casa nós temos várias paredes. Ódio. Por que o ódio ele entra aqui em comum, professora? Porque existe vários tipos de ódio, certo? Vai ter o ódio de uma determinada, vamos dizer assim, de uma determinada briga, o ódio de uma pessoa por ser diferente e por aí se vai. Então o ódio ele vai ter também vários tipos. Folclore, pedra, abraço. Por que o abraço entra aqui? Porque vai ter o abraço forte, vai ter o abraço demorado. Então tem vários tipos de abraços. Corpo. Por que o corpo entrou aqui? Porque tem um corpo fininho, tem um corpo mais grosso, mais largo, o corpo mais comprido, ele menor, e por aí se vai. E também participando, né, das classificações dos tipos de substantivos, nós temos os coletivos. O que são substantivos coletivos? Os substantivos coletivos indicam um conjunto de animais, coisas ou pessoas. Veja alguns exemplos. Lógico que vocês, cada um na casa de vocês, tem o livrinho de vocês. Como não vai dar pra gente ver de um por um, quero que vocês observem aí no livro de vocês alguns, né, dos exemplos que o livro nos dá sobre substantivos coletivos, que não indica só um conjunto de animais, mas também de pessoas, de livros, certo? Tudo que for em uma grande quantidade de um tipo, né, de
de alguma coisa. Pode ser de pessoas, animais. Nós vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro, acervo. Quando se fala em acervo, o acervo é de obras de arte. Álbum. Quem aí em casa não tem um álbum guardado? Álbum, fotografias ou selos. Alcateia. A alcateia se refere a lobos ou feras. Antologia de textos. Armada de navios de guerra. E aqui nós temos uma infinidade de exemplos, né, de substantivos coletivos. Só lembrem o que são substantivos coletivos, que indicam o conjunto, né, de algum tipo de pessoas, de animais. Nós temos aqui, como vocês viram, de armas, de livros, de bichos. Então, vocês observem de um por um, certo? Para facilitar o entendimento e o aprendizado de vocês, que também será cobrado mais à frente. Então, quanto ao gênero, os substantivos eles podem ser masculinos e femininos. Como que nós iremos saber? Podem ser precedidos de o, os, ou uns, singular e plural. O carro, os livros, um almoço, uns ônibus, os homens, o tamanho, uns sentimentos. Então, como que eu vou saber quais são, né, os substantivos masculinos? Eles são precedidos dos artigos também masculinos. O, singular, os, plural. Um, masculino, né, singular, e uns, masculino, plural. Da mesma forma, vocês também vão identificar os femininos. Os femininos eles são precedidos de a, as, uma ou umas. Vamos lá. A sandália, a saudade, as casas, as meninas, umas blusas, uma emoção, uma pessoa, certo? Então, como vocês irão identificar os substantivos masculinos e os femininos? Eles são precedidos pelos artigos, né, singular e plural masculino, também são, os femininos também são precedidos dos artigos singular feminino, plural feminino, certo? Aí nós temos aí, é muito importante notar que o gênero não tem relação com o sexo. Camisa. Vocês acham que camisa é singular ou é plural? É feminino ou é masculino? E aí? Por exemplo, é uma palavra feminina, camisa. Mas a camisa quem utiliza é o homem. Mas não tem sexo. Observe o quadro abaixo e veja como acontece a passagem do masculino para o feminino. Vamos lá, isso que é muito importante para que vocês saibam, né, diferenciar quando a palavra ela é feminina, mas que não indica sexo. Terminação do masculino, terminação no feminino. Nós temos o masculino e o feminino. Vamos lá. Os substantivos e os exemplos. Terminação OR. Terminação no feminino. Ora, is e eira. Nós temos lá masculino. Senador, ator, lavador. Aí nós temos lá o feminino. Senadora, atriz, lavadeira. São as terminações para o feminino. Terminação no masculino, ão. Aí nós temos aí alguns exemplos. No feminino é an, oa ou ona. Vamos lá. Exemplo aqui no masculino. Peão, patrão e amigão. Feminino. Peã, patroa, amigona. Terminação no masculino e. Terminação no feminino a, essa, exa e isa. Vamos lá. Terminado em e, abade, duque, sacerdote. Terminado em e, chefa, abadesa, duquesa, sacerdotista.
Terminação no masculino, S ou Z. Tá gravando. Terminação no feminino, A. Nós temos lá o exemplo no masculino, marquês e juiz. Eita que nosso galinho hoje tá. E feminino, marquesa e juíza, certo? Então, nós temos uma regrinha para identificar a terminação do masculino e do feminino, porque nem sempre os substantivos eles são terminados da mesma forma, da mesma maneira. E nós temos os que nós chamamos de uniformes. Sabem o que são uniformes? Chamamos de uniformes substantivos que apresentam apenas uma forma. Vamos lá. Uniforma. Única forma. Legal? Então, quando vocês se depararem com o substantivo uniforme, lembrem-se da palavra uniforme. Uni, que é única, e forma. Então, única forma. Os substantivos uniformes podem ser epicenos. Quando eles são epicenos, vamos lá. Referem-se a alguns animais. Para indicar o sexo desses animais, usamos as palavras macho ou fêmea. No caso, a onça, nós não temos, um nome específico para dar o macho. Então, nós temos a onça macho e a onça fêmea. Vocês já viram quem é a esposa da cobra? O esposo da cobra? Então, é a cobra macho e a cobra fêmea. Então, esses são chamados, Nós temos aqui a única forma, nós sabemos que é uniforme, mas os epicenos são os animais que não têm uma palavra para indicar o macho e a fêmea. Então, nós utilizamos uma única forma e aderimos, o sexo. No caso, a onça macho, a onça fêmea, a cobra macho, a cobra fêmea, certo? Esses são os epicenos. São aqueles animais que não têm a sua dupla. E nós temos na página 191 os sobrecomuns. Quem são esses sobrecomuns? Designam pessoas. A criança, a testemunha, a pessoa, o guia. Por que eles são sobrecomuns? Quando se fala a criança, ninguém sabe se a criança é um menino ou uma menina. Então, é sobrecomum. A testemunha. Ninguém sabe se a testemunha foi um homem ou foi uma mulher. A pessoa, da mesma forma, e o guia. O guia pode ser uma mulher, pode ser um homem. Então, são chamados de sobrecomuns. E os comuns de dois gêneros podem ser usados tanto para homens quanto para as mulheres. Nesse caso, colocamos a ou o antes desse substantivo para indicar o gênero. Então, se tiver o a, vai ser feminino, se tiver o o, vai ser masculino. Nós temos aqui o exemplo: o pianista, a pianista. O especialista, a especialista. O cliente, a cliente. O dentista, a dentista. O prefeito, a prefeita. Certo? Então, dentro da nossa língua, é bom que vocês observem, palavras também, além desses exemplos, que vocês podem adequar aqui dentro, dos tipos de substantivos. Então, quando vocês forem fazer aqui os uniformes, lembrem-se, única forma, no caso, os epicenos, que são para os animais que não têm a sua dupla, seja macho ou seja fêmea. Então, o mesmo nome vai ser para o macho e para a fêmea, você só acrescenta o nome, macho e fêmea. Os sobrecomuns é aqueles que não têm sexo, você fala a criança, você fala a pessoa, o indivíduo. E os comuns de dois gêneros, que nós utilizamos uma palavra tanto para o masculino quanto para o feminino. O que vai diferenciar é o artigo. O a para o feminino e o o para o masculino. Beleza? Facinho. E nós também temos, o número do substantivo. Quanto ao número, os substantivos podem estar no singular e no plural. Nosso galinho. Vamos lá. Singular indica apenas um ser. Exemplo, gato. Quando eu falo o gato,
Eu me refiro a apenas um gatinho, ao singular. Plural indica mais de um ser. Exemplo, gatos. Quando eu falo os gatos, é a partir de 2 gatos. Não informei a quantidade, mas vocês sabem que o plural é mais de um, certo? Normalmente o plural é feito por meio do acréscimo de um S ao substantivo no singular. Observe. Caderno, cadernos. O que foi acrescentado, singular para o plural, foi apenas a consoante S, que está aí em negrito no livro de vocês, na página 198. Entretanto, alguns substantivos formam o plural de maneira diferente. Observe. Vamos lá. Vocês têm as terminações no singular, no plural. Nós temos exemplos aqui no singular e no plural. Eu vou falar aqui apenas uns 2 para vocês depois observarem de um a um para facilitar, né, o aprendizado. Vamos lá. Terminação AL no singular, terminação AIS no plural. Vamos aqui. O substantivo é vendaval, terminado, né, em L, AL, está no singular. Então, quando você fala vendaval, o vendaval, terminação é AL. Mas quando você fala os vendavais, terminação é AIS. Por isso que nem sempre o acréscimo do S ele é válido para todos os substantivos, certo? No caso, pão, pães. Então, dentro da nossa língua, nós temos uma infinidade de substantivos que não é só acrescentar o S. Aí vocês vão ter aqui vários exemplos, né, dentro do quadro, onde vocês podem observar a diferença, né, do singular para o plural, ok? O grau do substantivo. Para indicar o tamanho ou a intensidade, os substantivos também variam em grau. Quem já ouviu falar em grau diminutivo? Quem já ouviu falar em grau aumentativo? Então, é nesse sentido, de diminuir e de aumentar. Vamos lá. Dentro do nosso substantivo diminutivo, nós temos 2 tipos, o sintético e o analítico. Vamos lá. Em geral, forma-se com as terminações inho ou inha, zinho ou zinha. Exemplo, agora além do nosso calo, nós temos um bode. Vamos lá, copinho, passarinho, roupinha, aviãozinho, florzinha. Esses são exemplos de substantivos no grau, né, diminutivo sintético. Nós temos uma terminação para indicar o grau diminutivo. Já o analítico, ele é formado em geral com o auxílio de palavra pequena ou de uma outra equivalente. Exemplo, carro pequeno, roupa diminuta, casa minúscula. Então, qual a diferença, professora, do grau diminutivo sintético para o analítico? O sintético você tem uma terminação, no caso, copo. Copo é um tamanho normal. Se você coloca copinho, o inho no final, ele vai ser o grau diminutivo sintético. Já o analítico, você vai ter que colocar o substantivo mais uma palavra para denominar pequeno no carro. Carro minúsculo, carro pequeno, carro pequenininho, certo? Então você vai usar, além do substantivo, uma palavra para acompanhar e indicar o tamanho do seu substantivo. O grau aumentativo, da mesma forma que nós temos o analítico e o sintético no diminutivo, nós também vamos ter ele aqui no aumentativo. Sintético, em geral, forma-se com as terminações ão, ona, osão. Exemplos: copão, carrão, problemão, chorona, pezão. Analítico formado em geral com o auxílio da palavra grande ou outra equivalente. A diferença lá é que no diminutivo nós utilizamos a palavra pequeno
E no analítico aumentativo nós vamos utilizar a palavra grande ou equivalente ao tamanho. Exemplo: copo grande, apartamento enorme, dívida enorme, dívida de uma magnitude grande, você pode utilizar outra palavra. Uma fome com exagero, você pode falar também, no caso, utilizando o analítico, né? A fome enorme, fome monstruosa, você quer falar que a fome está muito grande. Então, analítico, você vai utilizar o substantivo e uma palavra, né, que equivale ao tamanho aumentativo, certo? Então, qual a diferença, mais uma vez, do grau diminutivo? Nós temos os substantivos que vão ter a terminação inho, inha, zinho ou zinha, casinha. Então, esses são chamados de sintético. O analítico, ele vai ter o substantivo carro pequeno e a palavra, né, pequeno para designar o tamanho do carro. E da mesma forma, dentro do aumentativo, vocês vão ter, né, os substantivos com os sintéticos com a finalização para denominar o tamanho, no caso copão. E nós temos os analíticos que nós vamos utilizar o substantivo e a palavra, né, equivale ao tamanho aumentativo, no caso grande, enorme, muito grande, certo? E nessa aula de hoje nós encerramos aqui. Lógico que nós ainda vamos falar, né, sobre os substantivos, certo? Mas eu gostaria que vocês fizessem a atividade da prática linguística, que está na página 200. E ela vai até a página 205. Mas não se assombrem, não se assustem, não vou pedir logo toda de cara. Eu quero que vocês façam a 200 até a 202. Fica combinado? A atividade prática linguística 200 a 202. Ela inicia na página 200 e vai até na 202. Ela vai mais à frente, mas por enquanto, né, eu vou pedir apenas essas páginas, certo? Uma ótima segunda-feira, uma ótima tarde de segunda-feira a todos. E vou ficar aguardando, né, a atividade de vocês. E tchau, tchau, por hoje é só. Bons estudos, beijos.